inflacionária. Se eles tiverem crise inflacionária, aí a hegemonia deles vai para o fim. Então, a hegemonia do dólar é mantida com muita força. E o último ponto é o cultural. A hegemonia cultural deles ainda é muito forte, é filmes, é música, isso a gente sabe, qualquer governo trabalhista tem que se preocupar com isso. Então, a gente tem essa posição relativa dos Estados Unidos, em que eles perdem alguns pontos, mas se mantêm em outros. Agora, a gente vem para a geopolítica, né? Segundo tópico. Nessa reação americana, no mundo todo, você vai ver cada vez mais agressividade em alguns pontos-chave. O chamado Ringland, né, que é um conceito da geopolítica, é todos os países que estão ao redor do centro da Eurásia, mais ou menos onde fica a Rússia. Então, vocês vão ver cada vez mais agressividade nessas regiões em que os Estados Unidos, mesmo perdendo posição, eles vão tentar fazer o possível para evitar ao máximo que Rússia e China vão se expandir nessa região. Então, vocês vão ver muita disputa pelo Japão, né, que é um protetorado americano desde a Segunda Guerra, Mar do Sul da China, a Índia, é um país fundamental, né, que joga para os dois lados, é um país com maior autonomia. A agressividade de Israel e essas provocações ao Irã têm a ver com isso. Israel é um projeto colonial de Estados Unidos e Reino Unido para se posicionar no Oriente Médio. E o Irã é um país que fez a Revolução Nacionalista em 79, que nunca foi admitida, principalmente pelo petróleo, mas pela posição. E também a OTAN na Europa, né? Ou seja, a Ucrânia faz parte desse jogo, talvez seja a última fronteira de expansão da OTAN, em que o Putin não aceita, e os Estados Unidos vinham fomentando do outro lado a entrada da Ucrânia na OTAN / União Europeia. Então, nesses lugares ao redor da Rússia aumentam as tensões, e a gente chega na América Latina. O cara que elaborou esse conceito de Ringland se chama Nicholas Spykman. E ele escreveu algumas coisas sobre a América Latina que elas são válidas até hoje. Eu acho que todo mundo que é do PDT tem que ter isso bem claro. Primeiro, ele disse mais ou menos o seguinte: se nós traçarmos um arco, chamado Arco do Caribe, de São Francisco, na Califórnia, até Nova York, passando pelo Panamá, aquilo ali é Mare Nostrum, ou seja, é o mar dos Estados Unidos que ninguém pode tocar. Então, 1904, bem na época que ele escreveu isso, os Estados Unidos incentivam a independência do Panamá, o Panamá sai da Colômbia e constrói o canal. Venezuela e Colômbia são os dois países sul-americanos caribenhos. E a Colômbia é um país bioceânico, é o único da América do Sul. Então, todo mundo tem que ter isso bem claro sobre a Colômbia. Saída para o Pacífico, Porto de Buenaventura, saída para o Atlântico, via Caribe, por Barranquilha e Cartagena. E a Venezuela ao lado, então, além dessa importância estratégica, tem o petróleo, junto com a Guiana. Então, esses dois países não podem sair do controle americano, porque eles vão fechar esse arco. Ou seja, o Arco do Caribe, que vai das duas pontas, Panamá, Venezuela e Colômbia. Aí, logo para baixo, nós temos a selva amazônica e o que vamos chamar de América do Sul, que é o que vem para baixo da Amazônia. E aí, uma resolução do Nicholas Spykman, que ela é muito bem trabalhada por Moniz Bandeira, é um historiador brasileiro que foi trabalhista. Ele tem um livro escrito Brasil, Argentina e Estados Unidos, que é o seguinte: nunca permitir que a América do Sul, principalmente o ABC, Argentina, Brasil e Chile, e vamos lembrar que Vargas e Perón pensaram no Pacto ABC, só que não conseguiu coincidir deles estarem ao mesmo tempo ali, no poder, e conseguir colocar isso em marcha. Não permitir que isso aconteça, porque se Brasil, Chile e Argentina se unirem e formarem uma coalizão sul-americana, aí sim pode ameaçar o poder hegemônico dos Estados Unidos na América Latina. Então, dentro desse escopo todo, é que a gente vai localizar a questão da Venezuela. E aí a gente tem o relançamento da doutrina Monroe agora pelo Trump, né? Eu até anotei um trecho para ler, mas é um pouco longo, eu vou deixar. Mas o Trump traz de volta a ideia da América para os americanos, fala em narcoterrorismo, em retomar o domínio da região e não permitir que potências estrangeiras inimigas estejam aqui. Ou seja, ele reafirma a ideia de um quintal dos Estados Unidos da América Latina, e isso foi agora em 2025. Então, isso tudo que eu falei é bastante atual. Agora eu passo especificamente para a Venezuela, né? Então tá, a Venezuela nesse ponto. Lá no início do século para além da geopolítica, temos a questão do petróleo, né? 1943, primeira lei de hidrocarbonetos da Venezuela, 50-50,
o Estado venezuelano poderia explorar 50% das empresas dos Estados Unidos. E aí se entenderam bem, foi feito o Pacto do Ponto Firme, o sistema bipartidário que governou a Venezuela de 58 a 98, até a chegada do Hugo Chávez. Em 73, a crise do petróleo vai jogar o preço do barril para cima e é criada a PDVSA, né? A PDVSA vai colocar em prática, porque até então a Venezuela não explorava esses 50%. Com a PDVSA, ela aumenta a produção nacional, mas ela faz isso em comum acordo com as petrolíferas americanas, indeniza aquelas que perderam participação, tudo certinho, né? Não foi uma ruptura, foi um gesto nacionalista, sim, mas não chegou a ser uma ruptura. Porém, e aqui uma coisa bem importante, né? Vocês vão ouvir pessoas dizer o seguinte: a Venezuela foi um país rico até os anos 80. A Venezuela nunca foi um país rico. A Venezuela disparou a renda petrolífera de 73, quando a OPEP praticamente quadruplica o preço do barril na primeira crise do petróleo, depois a segunda crise do petróleo aumenta ainda mais, a renda petrolífera inunda a Venezuela, gera uma classe de gente riquíssima. Eu nunca fui para Caracas, mas quem foi diz que Caracas é meio que uma cópia de Miami, os bairros principais. Então, muita gente milionária, mas a Venezuela não desenvolveu sequer uma previdência pública que cobrisse a população inteira. Muitas favelas, não tinha política social na maior parte dela, não tinha saúde, não tinha educação para todo mundo. Então, concentrou renda. Então, ou, se vocês quiserem dizer assim, sim, a Venezuela enriqueceu, mas enriqueceu para 20%. Ou 30%, sei lá, mas a maioria da população não teve acesso a isso. Aí vocês percebam, pessoal, acho que isso, informação é bem importante, como as crises na América Latina são parecidas, porque nos anos 70 todo mundo cresceu. O Brasil da ditadura, na época Geisel, o segundo PND, a Argentina, teve um crescimento e veio a crise da dívida dos anos 80, que atinge a Venezuela também. Como é que a gente vai resolver essas crises? Aí vai começar, com ritmos diferentes, a era do neoliberalismo. Nos anos 70, em alguns países, 80 para 90. E a Venezuela entra nisso. Então, a partir dos anos 80, eles vão fazer a chamada apertura petroleira. Ou seja, começam a reprivatizar o petróleo, chamar de volta a produção do petróleo, as companhias americanas, pegam o dinheiro do FMI, o receituário do FMI eu te dou dinheiro, mas você privatiza para garantir o pagamento, né? Então, o FMI, trabalhando com os Estados Unidos, faz parte disso. E aí começam os protestos, né? Ou seja, a população que já tinha pouco passa a ter menos ainda. 89, o Caracaço. Então, para aquele cara que disser que a Venezuela era rica nos anos 80, você pergunta assim, mas por que as pessoas saíram protestar em 89 e teve milhares de mortes? Até hoje não se sabe o número correto. Ou seja, se era tão bom assim, por que o povo foi para a rua protestar e o governo respondeu com mortes? O governo, na época, liberal, o governo de direita, né? Então, o Caracaço, 89. O Chávez é preso em 92, tentativa de golpe, e eleito em 99, de 98 para 99, entra o Chávez. E agora sim nós chegamos na era Chávez para chegar no que aconteceu hoje. O Chávez renova a lei, aquela lei de 1943, que claro que sofreu várias modificações, a chamada Lei Orgânica de Hidrocarburos, de 2006. O que ela vai prever? Controle estatal da produção. Então, toda a produção de petróleo ela é regulada pelo Estado, e as empresas mistas, ou seja, que tinham participação do Estado e de empresas privadas, elas têm que ser obrigatoriamente 60% pública e somente 40% privada, incluindo as estrangeiras. Então, no máximo 40% para as privadas, e as privadas têm que pagar 33% de imposto sobre aquilo que produzem, o chamado pago de regalias. Então, ele aumenta a participação estatal, coloca as mistas sob controle da PDVSA do Estado venezuelano e cobra mais imposto das petrolíferas estrangeiras. As principais atingidas, ExxonMobil e Chevron, as duas dos Estados Unidos. No primeiro momento, pessoal, aí vamos raciocinar aqui, em 2000, um ano depois do Chávez assumir, o barril do petróleo estava em $20. 20 dólares. Em 2008, auge dos governos da chamada Onda Rosa, progressista e tal, primeira era Lula, $147. Tá? Então, mais 7 vezes aumentou o preço do petróleo. Então, essa época aí, o Chávez nadou de braçada. O Alan, que é vascaíno, vai lembrar que sediaram a Copa América, que o Adriano fez um gol
no finalzinho contra a Argentina e tal, construíram um monte de estádio. Então, foi o auge da Venezuela. A crise de 2008 vai jogar o barril de petróleo para baixo de uma maneira abrupta, né? Então, ele vai cair lá de $140 para 30 em pouco tempo. E aí começa a balançar, porque a Venezuela, desde os anos 60, 50, 60, ela é um país monoexportador. É um país que tem uma cadeia produtiva muito pobre. 80% a 90% das exportações venezuelanas são petróleo. E isso eles não conseguiram superar nem os governos anteriores, nem o chavismo, né? Há uma pequena recuperação entre 2012 e 2014, volta a cair para $40 entre 14 e 16, e de 16 para cá o petróleo vem oscilando entre $40 o barril e 90. Então, está para cima e para baixo. Entre 14 e 16, o barril de petróleo volta a cair, cerca de $40, e coincide, aí o Chávez já tinha morrido, o Maduro tinha chegado ao poder, foi a primeira vez que eles dissolveram a Assembleia Nacional, e aí isso foi colocado como um ato antidemocrático pelos Estados Unidos, e iniciam-se as sanções. Então, há uma coincidência entre o início das sanções de 2015 e uma queda no preço do barril. Então, foi o casamento perfeito da tragédia econômica que se abate na Venezuela a partir daí. 2015 a 2017, congelamento de ativos de indivíduos venezuelanos, incluindo, eu não lembro exatamente o ano, uma reserva de ouro da Venezuela no Reino Unido que foi simplesmente confiscada pelos britânicos. Tá? Então, a Venezuela, o dinheiro dos ricos venezuelanos começa a ser congelado em bancos pelo mundo. De 17 a 18, bloqueio do acesso a mercado financeiro, proibição de instituições dos Estados Unidos de comprar títulos da Venezuela e da PDVSA, restrições e transições financeiras de empresas americanas que lidam com a Venezuela. Então, é mais ou menos o seguinte, ficou comprovado que você envia, recebe dinheiro e transaciona com bancos venezuelanos, muito bem, você é proibido de participar de licitação, você vai sofrer alguma punição. Então, é mais ou menos assim que eles colocam. Então, as empresas simplesmente deixam de operar com a Venezuela e fica mais difícil enviar e receber dinheiro, o que é uma tragédia econômica bastante grande. Pergunta para o pessoal aqui de Itajaí que trabalha com a Venezuela, eles vão dizer como é difícil, né? E a partir de 19, sanções específicas nas empresas de petróleo, bloqueio de transportes e comércio, e aí iniciam-se as embarcações piratas, né, que cada vez mais vão levando o petróleo venezuelano. Então, isso vai resultar no quê? Essas sanções, aliadas a uma crise política, da queda do Chávez, do desgaste, da chegada do Maduro, e da queda do barril de petróleo. O PIB da Venezuela despenca em 2014 de 214 bilhões para 42 bilhões em 2020, ou seja, é uma queda praticamente de 100%, ela vai para 25%, mais ou menos. Uma queda abrupta que país nenhum aguenta. Resultado entre 7 e 8 milhões de imigrantes, né? Então, não tem como você não associar essa tragédia econômica que se abateu sobre a Venezuela, não associar isso com as sanções. As sanções são um ponto fundamental. Não significa que o país estaria uma maravilha sem elas, mas com certeza estaria muito melhor e não haveria tantos imigrantes, né? Bom, aí a gente chega na atualidade, né? Para encaminhar para o final e passar para o Alan, né? Por que o Trump decide fazer esse ataque agora? Se o Chávez foi eleito em 99, por que esperaram tanto, né? Bom, a gente pode aqui especular algumas coisas. Porque assim, pessoal, não existe ser na história, mas vamos fazer um exercício aqui. Por que os Estados Unidos não continuaram com as pressões e a política de sufocamento através das sanções, sufocamento econômico, exaustão da população, como eles estão fazendo com Cuba há muito tempo? Por que não continuar com essa política? Por que não usar simplesmente a CIA para fazer aquelas políticas de enfraquecimento de governo, utiliza a ONG, suborna alguém aqui, alguma operação secreta acolá, ao mesmo tempo faz negociações? Por que não fazer aquilo que tradicionalmente vinha sendo feito e fazer uma ação tão abrupta e sem precedentes que é sequestrar um presidente? Por que isso agora? Bom, eu acredito, pessoal... e outra coisa que vale a gente perguntar: até que ponto Trump estava pressionado pelas petrolíferas? Porque as petrolíferas querem o petróleo, a gente já sabe. Mas será que elas pressionaram ele para fazer isso? Ou foi mais uma ação do Trump mesmo?
Será que as agências internas dos Estados Unidos, aí você pega a CIA, Departamento de Estado, Departamento de Defesa, o Deep State, né, que o pessoal fala, pressionaram o Trump ou não? É difícil saber, não tem essas respostas, mas eu aqui acho que tem um grau de Trump muito grande. Se fosse outro presidente, talvez não faria assim. Porque o Trump é um personagem que a gente já conhece, como é o Bolsonaro, como é o Milei, como eles não têm projeto nenhum, além da... Bom, o Trump até tem um projeto, ele quer tentar reestruturar a indústria que fugiu dos Estados Unidos, só que ele não está conseguindo. Tem protestos todo dia nos Estados Unidos, seja de imigrantes, seja de pessoas que não veem recuperação econômica. Não é fácil trazer a indústria de volta num país de ponta, apostar na recuperação produtiva de Detroit, sabendo que a indústria automobilística já saiu, ela vai voltar porque se o custo de produção lá é mais alto, e se voltar, ela não vai querer pagar aquilo que o americano já se acostumou a receber. Então as políticas do Trump não estão dando certo. E, nesse sentido, sobra para ele o espetáculo. Eu não estou dizendo que essa é a causa principal, mas é uma causa importante. Ele precisa mostrar que é macho, ele precisa um dia invadir um país, no outro dia invadir o outro, ele precisa de um inimigo externo. Então, acertou, entre aspas, a questão da Venezuela, ele já está com a Groenlândia, e se sair da Groenlândia, ele vai para o Irã, e se sair do Irã, ele arruma outra coisa. Então, é essa coisa que tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa para chamar atenção, arrumando algum inimigo para esconder as debilidades. Que é o que o Bolsonaro faz, arrumar confusão o tempo inteiro porque não tem projeto nenhum. Que é o que o imbecil do Milei faz quando você tem a Patagônia pegando fogo, e aí vocês sabem muito bem quem são os suspeitos, né? Só que a gente tem que ter cuidado, porque tem ouvidos aí que, né? Não vou nem... Deixa quieto, né? Mas, enfim... a gente sabe muito bem quem são os suspeitos, e o que o Milei faz? Ele pega e lança ele de super-homem no Instagram, no mesmo dia. Vocês devem ter visto coisa ridícula. Né? Então, esses caras precisam disso. Então, eu acho que tem essa espetacularização, esse inimigo externo. E claro que numa operação que gastava não sei quantos milhões de dólares por dia para colocar toda a frota e um mega porta-aviões na porta da Venezuela, é muita grana que está indo para o bolso de alguns apoiadores do Trump, porque isso custa, tem muita empresa privada aí também. Né? Então, nessa brincadeira aí, teve muita dispensa de licitação com dinheiro sendo injetado diretamente em quem vai fazer essas operações. Então, eu acho que tem esse aspecto. É um aspecto estrutural, né? Só para resumir aqui, os Estados Unidos têm esse declínio relativo, precisam reagir, reagem no mundo inteiro. No seu, entre aspas, quintal clássico, essa reação vai ser mais forte, pode até ter uma certa divisão de mundo, que é mais ou menos o seguinte: bom, já que eu estou perdendo certos lugares lá para a Rússia, eu vou sentar com a Rússia e com a China e vou aceitar algumas posições deles, mas eles aceitam a minha aqui. Então, eu reforço a minha posição no Caribe e nesses dois países sul-americanos que também pertencem ao Caribe, recupero o petróleo e não permito que haja mais um país negociando fora do dólar e retenha um pouquinho essa lenta e gradual corrida para fora do dólar que começa a acontecer. E para finalizar, Delcy Rodrigues, né? A Delcy Rodrigues assumiu, e aí, pessoal, eu vou fazer duas interpretações sobre elas, que para mim também não é muito claro ainda, porque é muito cedo. Ela tem o Maduro sequestrado. Né? Então, vamos supor o seguinte, que o Alan fosse sequestrado. Né? Não, o Alan não, vou pegar a Vitória, né? Melhor, tá bom. Pode ser os dois. A Vitória foi sequestrada. E alguém dissesse assim: Ricardo, entrega o teu computador, teu celular, teu dinheirinho na conta. Eu vou entregar. Pô, é a vida da Vitória que está lá. Então, é normal. O Maduro está lá. Afinal de contas, o Trump levou ele, tá sob a sua custódia. Ela vai negociar com ele. Né? Ela está com a faca no pescoço, então talvez ela seja meio que obrigada. Ou ela tem uma dose de pragmatismo, que ao assumir a cadeira principal, ela vai começar a demonstrar que ela é bolivariana, mas ela tem um outro lado, assim, digamos que ela teve uma picadinha do Lula, assim, aquela coisa de eu vou acuar para a esquerda. Como é que o Brizola dizia? Eu vou a galinha que cacareja para a esquerda, mas bota ovo para a direita. Um pouquinho isso, né? Talvez tenha um pouquinho isso na Delcy, mas isso pode ser injusto. Eu estou só colocando uma hipótese. Por quê? Porque no dia 15, né, ou seja, 4 dias atrás, ela lançou uma reforma da lei de hidrocarburos no Congresso, que já prevê abertura de investimentos,
um fundo de investimento para a recuperação da infraestrutura e um processo de desburocratização. Ou seja, ela está convidando a indústria estrangeira a entrar na Venezuela mais uma vez. Porque ela está com a faca no pescoço, por um pragmatismo dela ou por uma junção dos dois? Vamos ver. E, para finalizar, o governo Lula nisso tudo, né? O governo Lula já tinha divergências com o Hugo Chávez bastante grandes. Então, ele batia foto com o Chávez, mas não comprava a política anti-imperial do Chávez lá atrás. É só vocês pensar no Banco do Sul, por exemplo, que o Chávez propôs, chegou a ser criado, que seria um grande banco para financiar a infraestrutura da América do Sul. O Lula não permitiu que isso andasse, preferiu o BNDES. Não tem nada de errado em fomentar o Banco Nacional, acho que nós faríamos o mesmo no poder, nós, PDT. Entretanto, ele não permitiu que fosse criada uma estrutura robusta de integração regional, né? Preferiu o BNDES e o Odebrecht, deu no que deu. Mas agora, visivelmente, o governo Lula abandonou o Maduro desde as eleições, né? Exigindo que aparecessem as atas, que não apareceram, né? E eu acho, Alan, que o Lula faz questão que dê certo a solução Delcy. Por quê? Porque se der certo a solução Delcy, o que é o der certo? É que os Estados Unidos levantem algumas sanções nos próximos meses, a Venezuela tenha uma pequena recuperação, para que o Lula possa dizer, viu como negociar com os Estados Unidos é uma boa? Teve uma recuperação na Venezuela. Aí ele legitima a própria ação junto ao Trump, que de submissa passa a ser, na narrativa dele, digamos, inteligente, e possivelmente tira um pouco da direita o discurso, vamos virar Venezuela, olha o que aconteceu com a Venezuela, se a Venezuela tiver alguma recuperação. Né? Basta dizer, saíram um pouco as sanções, a Venezuela começou a melhorar, e aí esse tema pode esfriar um pouquinho na pauta. Eu acredito que o abandono do Maduro e o rápido reconhecimento da Delcy que teve pelo governo brasileiro tem a ver com isso, né? Então, pessoal, eu acho que são algumas reflexões, né, para a gente entender a conjuntura, porque que o imperialismo existe a gente já sabe, mas a gente precisa pormenorizar um pouco. E, com isso, eu passo a palavra para a Vitória ou para o Alan, para dar continuidade e depois ficar para as perguntas. Muito obrigado. Muito bom, Ricardo. Uma verdadeira aula aqui para a gente. Agora eu vou passar aqui para o Alan para poder complementar e também dar a sua contribuição. Bom, pessoal, boa noite. Primeiro, agradecer aí a Juventude Socialista PDT de Santa Catarina pelo convite, na pessoa da presidente Vitória e de todos os demais. Dizer que, a princípio, né, ia ser o professor Nildo, né, que ia participar dessa atividade, o professor Nildo Rix, aqui da nossa Universidade Federal, e que, com certeza, teria muito mais condições de contribuir do que eu. Né? Mas fico feliz que a gente começou ouvindo o professor Ricardo, que, como vocês viram, né, tem também o conhecimento técnico necessário para fazer os comentários e apontamentos do ponto de vista da geopolítica, das relações internacionais, enfim, de tudo que ocorreu. Da minha parte, eu não preparei nenhuma fala em específica, mais comentários políticos a partir da lógica do trabalhismo sobre o que ocorreu, o que está acontecendo e o que pode vir a ocorrer, e fiquei muito feliz porque boa parte, talvez tudo, do que eu ia falar, o Ricardo já falou. Né? Eu acho que ele fez de forma sucinta e dentro do tempo um bom apanhado aí da conjuntura política, histórica e econômica da história da Venezuela, né, da história dos Estados Unidos perante a América Latina, né, e pontuou muito bem o que levou, né, o que desagou naquele 3 de janeiro, né, de 2026, que, coincidentemente, foi a mesma data, né, coincidentemente não, né, a mesma data em que os Estados Unidos invadiu o governo do Panamá, né, para derrubar também o presidente há 30 anos atrás. Né? Então, a história vai se repetindo a partir dos padrões que ela mesma estabelece, né? E essa dualidade, eu acho que a gente pode conversar por isso, que vocês nomearam ao presente evento, né? Imperialismo e soberania, né? E eu acho que isso talvez é um dos pontos mais importantes de a gente ter em mente. A disputa não é, e talvez nunca foi, entre esquerda e direita,
entre progressistas e conservadores, né, é sobre quem defende a soberania e quem está do lado do império. Essa é a dualidade colocada não só no Brasil, mas também em todos os povos aí da África, da América Latina e, enfim, do dito subdesenvolvido, né? E se a gente não tiver bem claro isso, a gente não sabe quem é o inimigo. A gente vai achar que é o cara soluçando dentro da cadeia que é o nosso inimigo. E não é. O cara já está lá soluçando, né? Que logo seja carregado no mundo superior ou lá embaixo, né? Provavelmente, né? Para que a gente possa focar em quem realmente é o inimigo histórico do Brasil ou da América Latina poder se libertar politicamente, economicamente, e construir o seu próprio caminho enquanto continente, enquanto nação, enquanto povo, né? Eu acho que isso é muito importante. E daí, começo aqui mencionando, né, o Ricardo fez uma boa explanação, né, sobre a crise, nada mais do que a crise do capitalismo, que cada vez com ciclos cada vez mais curtos, né, que levam a crer que este modelo está fadado ao seu término próximo, e estando, porque chegou numa fase de financiarização da economia desconectada da realidade de produção econômica dos povos e das nações, e que puxa junto, né, a crise econômica puxa junto, em paralelo, a crise do modelo político, que é a democracia liberal burguesa, né, que hoje não responde mais às demandas reais da população no mundo. Isso não é à toa que todos os estados de bem-estar social da Europa estão se definhando, que as democracias liberais, inclusive a do Brasil, está se definhando, né, não representam mais nada em termos de busca por libertação dos povos, e, para o bem e para o mal, está se definhando a democracia liberal, a grande democracia liberal dos Estados Unidos da América. Né? Quando coloca no poder o Donald Trump, retomando com pitadas muito próprias a doutrina Monroe e tudo isso que o Ricardo bem colocou, né? Mas de uma forma muito explícita, o que também é bom para a gente poder ter bem claro o que está acontecendo. Quando ele vai para a TV e diz, eu quero negócios, eu sou homem de negócios, eu estou aqui para negociar, eu quero petróleo. A gente não viu em nenhum momento o Trump falar em democracia na Venezuela, né? E isso é muito bom para a perspectiva de a gente clarear o que está acontecendo e não ter falsas ilusões ou coisas do tipo. É o imperialismo nu e cru, né? Vamos dizer assim, né? Abertamente, sem rótulos, dizendo para que ele serve, para que ele quer. E da mesma forma a gente tem que ter a resposta e as reações para isso, né? Do ponto de vista político de escolhas, nós como trabalhistas e tal. E eu acho que isso é muito interessante, né? O Ricardo também mencionou isso, né? Quando mencionou as petroleiras. Hoje a gente só tem a Chevron atuando com uma licença precária lá dos Estados Unidos, para além das sanções impostas ali no ciclo, né, de 2017, 18, 19, 20, né, algumas pelo próprio governo Trump, a Halliburton, que presta uma série de fornecedores para o serviço de petróleo, não quis sair da Venezuela e saiu porque o governo, na época, mandou, o governo norte-americano. Vocês têm que sair porque tem que cumprir as sanções. E é incrível isso, porque um dos elementos de justificativa foi a queda de 3 bilhões de barris para 1 bilhão, sendo que boa parte dessa queda foi produzida pelas sanções, né? E agora é justificada como elemento, agora a gente tem que derrubar o governo para obrigar eles a negociar de novo conosco, né, e criar o que seria um ambiente mais favorável de investimento das petrolíferas norte-americanas. E eu concordo com o Ricardo, é uma hipótese ainda, né, o tempo dirá, que essa pressão, em sua maioria, não veio tanto das petroleiras, né, porque é só pegar as declarações delas já após o dia 3 de janeiro, que ainda não estão dispostas a investir pesadamente na Venezuela, justamente porque não vão investir hoje para amanhã acabar, né, o governo Trump tem prazo de validade, né, por exemplo, vão bancar tudo isso que está sendo feito depois no próximo governo, né? E reforço também a tese do Ricardo de que foi mais uma atitude aloprada
populista para criar uma narrativa politicamente para a sua própria base, né, internamente, que está altamente crescente a impopularidade do governo Trump, justamente porque não está se preocupando em nada com o mercado interno e com a indústria nacional dos Estados Unidos, diferente do primeiro mandato, né, que inclusive impulsionou sua popularidade. Se não fosse a pandemia, teria sido reeleito, mas para ter uma cabeça na bandeja, né, que é o Maduro, porque o próprio Maduro já estava negociando as flexibilizações da lei do hidrocarboneto, né, anteriormente à sua própria saída, só que o governo queria uma bandeja, uma cabeça na bandeja, né? E agora, concordo também com o Ricardo, o governo venezuelano está tendo que fazer concessões, e a gente pode discutir daí se teria conjuntura para algo diferente ou não, né? Mas acredito que, e paralelo a isso, a necessidade de ter uma cabeça na bandeja, os negócios de novo, né? Porque o que teve gente que ganhou com bolsa de valores por fazer compras de ações anterior à ação do dia 13 de janeiro, e depois a subida de papéis de várias, inclusive petrolíferas e fornecedoras, né, é algo absurdo, e a gente sabe que o Trump é um empresário, né, que atua nesses mecanismos aí obscuros de relacionamentos do mercado negro e etc. Eu tenho, para mim, que tem muito mais a ver com isso do que com outra coisa. Eu acho que o Trump, inclusive, está pensando nas suas questões financeiras próprias, dos seus grupos, né, mais do que a própria questão política, né? Isso vale para até as medidas que ele possa vir a tomar, né, daqui para frente. Sobre a Venezuela em si, eu acredito que é muito importante pontuar, né, e vou reforçar, o Ricardo também pontuou bem esses dois momentos, né? A ascensão de Hugo Chávez, a transição para o Maduro e o que levou nós até a situação presente, né? Hugo Chávez pega a Venezuela com 50% de pobreza, isso em 1999, quando ele assume, né? Um dos primeiros processos que ele inaugura é o chamamento de um processo constituinte, né, que institucionaliza ou busca institucionalizar um novo movimento uma nova forma de regime político na Venezuela. O fato é que as transformações econômicas e políticas que Hugo Chávez inaugura, a chamada Revolução Bolivariana, ou a construção do socialismo do século XXI, na minha modesta opinião, é a coisa mais inédita politicamente que o mundo viu, né, no século XXI. Respeitar todos os processos de transformação do século XX, mas no século XXI, né, é o que a gente tem de mais inédito para aprender com erros e acertos, né? Erros, é muito claro. A gente tem uma clara falta de capacidade de diversificar a economia petrolífera da Venezuela no auge do barril de petróleo e dos commodities, como bem mencionou, que é a primeira década, né, que vai ali até 2012, 2013, coincidentemente até, né, com a morte do Chávez, né? Parece até que sobrou para o Maduro só a bucha, né? Mas o Maduro, com todas as dificuldades, né? Só uns dados, né? Chávez, nesses 10 anos, erradicou o analfabetismo na Venezuela, reduziu a mortalidade infantil e reduziu a pobreza em 50%. De 50% foi para menos de 27%. Né? Então, mudanças estruturais importantes. E que já teve reação, né? O Ricardo não mencionou, mas tem conhecimento com certeza, a tentativa de golpe de Estado no Hugo Chávez em 2002, né, por setores da economia privada venezuelana, com apoio já externo dos Estados Unidos, mas dessa forma só externa, diferente do que aconteceu agora, recente, com apoio da mídia privada, enfim. E esse é o problema de tu apontar transformações políticas e econômicas dentro de uma democracia liberal, porque vai ter resistências e tu não vai ter condições de implementar o seu projeto numa sua plenitude, diferente de uma revolução clássica, vamos dizer assim, que é a cubana, a própria chinesa, de Mao Tse-tung, ou a soviética de 1917. Então, a transformação político e econômica de uma nação, da forma como se deu, que é pelo próprio sistema da democracia liberal que elege o Hugo Chávez,
e que depois ele tenta mudar com votos e eleições, e plebiscitos e referendos, e sem uma via armada clássica, impõe dificuldades. E essas dificuldades estão, de um lado, a não diversificação econômica do petróleo, né, por exemplo, e a falta de hegemonia completa no campo de comando único da política venezuelana, né, que vai, a partir dos desgastes que vão surgindo em qualquer nação se tem, agora a gente está passando no Irã, existe um desgaste econômico no Irã, né, apesar de todos os méritos da Revolução Islâmica de 79, mas não é o objeto daqui hoje, não vou meter a isso, né, mas o fato é que qualquer modelo tem os seus períodos de dificuldade, como a China teve, né, no fim da década de 80, como Cuba teve no período especial na queda da União Soviética, no início da década de 90, e pode voltar até agora. Né? Isso é natural de qualquer modelo político. Né? E quem é os capitalistas, ou as nações capitalistas, para dizer algo contrário, que todas elas já tiveram profundos momentos de crise. Né? Então, soma-se tudo isso, essa nação, muito dependente do petróleo, com disputas políticas muito intensas que o Maduro pega e vão se acentuar a partir de 2013, especialmente em 2014, com a queda de 70% desses valores que o Ricardo mencionou, do preço do barril. E isso, pum, bota lá para baixo, o primeiro soco, né, que derruba, depois vem os vários socos, né, pesados dos bloqueios, das sanções econômicas, 16, 17, 18, 19, né? E um terceiro não mencionado, que atacou todo mundo, e Venezuela não é diferente, a pandemia. Né? A pandemia, né, bateu, inclusive, na China. Quem é a Venezuela, coitado, perto da pujança econômica da China. Então, todos esses ciclos levaram ao aumento, de novo, isso é verdade, tem sido da pobreza na Venezuela, que gerou um processo migratório, tudo isso que o Ricardo bem mencionou. Mas o fato é que este processo estava em marcha de reversão nos últimos 4 anos. Pelo menos as bases. A CEPAL, que, veja, órgão da nação da ONU, da Organização das Nações Unidas, braço da economia da América Latina da ONU. E por que eu digo isso? Porque a ONU não reconhece o modelo venezuelano. Já há alguns anos. Que a ONU não reconhece o governo bolivariano. Né? A Venezuela foi o país que mais cresceu na América do Sul em 2025, com 6,5%. E vem crescendo nos últimos 2, 3 anos. Né? E reduziu, por exemplo, os seus indicadores de criminalidade para menos que o Brasil. Se eles são verdadeiros, eu não sei, eu não moro na Venezuela. Não vou botar isso. Mas o fato é que depois desses processos todos, a Venezuela vinha numa retomada, né, e vinha tentando aprofundar o seu modelo de poder popular, né, mudando a forma de organizar o regime, inclusive combatendo a oposição. A gente teve 2 presidentes que se autotitularam presidente na Venezuela. Um absurdo. Né? Então, esse eu acho que é um dos grandes gargalos da Revolução Bolivariana. Não conseguir implementar, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, o seu projeto, porque há resistências. Né? E essas resistências criam embates que geram desgastes para o governo. Mas nessa retomada, eu acho que é muito importante pontuar o papel do presidente Nicolás Maduro, né? Que os Estados Unidos obrigou os Estados Unidos a ir lá pegar ele. Se fosse qualquer outro, já tinha se entregue. Aliás, no Brasil, a dona Dilma se entregou. Saiu pela porta da frente aceitando o golpe. Né? Então, houve e há resistência na Venezuela. Né? Por quê? Porque, ao mesmo tempo que tem suas limitações, a Revolução Bolivariana é um processo altamente institucionalizado, com os poderes populares, a organização da sociedade civil e dos setores de aparato da Revolução Bolivariana, e um ponto que tem que ser dito, com os militares. Né? Se não tivesse esse relacionamento intrínseco com o poder militar, com as armas, já teria caído há muito tempo. E que o Chávez começa a fortalecer esse modelo ainda mais depois de 2002, quando ele sofre a tentativa de golpe. Então, eu acho que são lições que permitem, mesmo num cenário de extremo ataque sofrido, o regime
fazendo concessões, é verdade. E aqui são hipóteses, como o Ricardo falou, eu compartilho, né, é muito cedo, né, para dizer o que vem pela frente, mas se tu pegar todas as matérias, né, posteriores ao dia 3 de janeiro, a gente tem todo um cenário de manutenção da Revolução Bolivariana, fazendo concessões na área de petróleo, né, mas manutenção de conquistas, né, que, consequentemente, daqui a pouco pode ter uma outra conjuntura, né, e digo isso por quê? Porque a Venezuela lutou sozinha. O governo Nicolás Maduro ficou sozinho, porque eu não vou, com todo respeito a Cuba, outras nações, que não tem tamanho para ajudá-lo. Mas o fato é que China, Rússia, e não se esperava outra coisa, daí o Ricardo pode falar muito bem, não vão se meter nisso, né? A América Latina ficou sozinha, né? Com essa retomada da América para os americanos de Donald Trump, porque os interesses da China são outros, os interesses da Rússia são outros, né? E daí quem poderia ter um papel altivo nisso, né? Como é que é? Tem química com o imperialismo, que é o governo dito de esquerda, né? Dito progressista do senhor presidente Lula. Por quê? Porque o governo do presidente Lula, quando era para reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, não reconheceu, alimentando o discurso imperialista. E agora é engraçado, agora eles reconhecem a Delcy, né, que era vice do Maduro, que eles não reconheceram. É bizarro, né? Porque o senhor Lula teve participação decisiva na não aceitação da Venezuela nos BRICS, que com certeza gera um processo de fragilização e isolamento da Venezuela para o senhor Trump, né, achar, e realmente foi lá, pegou o presidente dos Estados Unidos e nada aconteceu, né? A Venezuela luta sozinha, o povo venezuelano hoje luta sozinho, né? Mas eu acho que já basta, né? Cuba lutou sozinho contra a invasão dos norte-americanos e ganhou, e vem ganhando até lá, desde lá, né? Então, eu acho que são processos importantes de a gente ter em mente, porque isso sempre vai estar na ordem do dia se a gente não tiver, e daí, falando para frente, a integração latino-americana, né? Porque essas nações do mundo não vão vir à nossa salvação, né? Olha a Palestina lá, jogada para ninguém. Agora vai ser o Conselho de Paz dos palestinos, vai ser o Lula, o Milei e o Trump. Porra, estão jogados nas traças, né? Com todo o respeito. Então, isso pode-se avançar no processo latino-americano, e o Brasil é figura-chave nisso. O Ricardo foi muito feliz ao lembrar o Pacto do ABC, né? Porque se essas nações sólidas do latino-americano não se unir, né, futuramente, Brasil, Argentina, a própria Venezuela, são nações ricas, estamos fadados a ser colônia eterna, e essas coisas vão se repetir a cada 20, 30 anos. Só que o governo brasileiro está só pensando na sua política interna, em se reeleger. Essa é a grande verdade. Então, joga para a base, porque é um governo fragilizado, não tem massa popular para disputar, é refém de um Congresso corrupto, né? É refém do modelo econômico neoliberal, de um tripé macroeconômico, né, que mantém ajuste fiscal, e obviamente, para essa turma toda que dá sustentação ao governo Lula, né, a Venezuela que se dane. Ninguém vai sair em defesa da Venezuela, né? E daí, do ponto de vista pragmático, o Lula está certo. Obrigado, Maduro, aí, nota de repúdio no blog, mas o fato é que não vamos se meter nisso, né? E esse é o histórico recente. E isso impede de a gente discutir um projeto nacional para o Brasil e um projeto continental para a América Latina de integração, né? Por quê? Obviamente, fica demonstrado que, por exemplo, sem uma unidade militar estratégica, sem investimentos pesados na indústria de defesa, que o Ciro Gomes tanto falava, por exemplo, nas suas candidaturas, outros tantos falam, né? O Ricardo mencionou que tem que passar pela indústria de defesa, né? Nós somos reféns. Qualquer coisinha vai... República de banana. Qualquer voz de levantamento de um ponto, nós seremos derrubados. Foi assim com Getúlio,
foi assim com o João Goulart, né? Os próprios governos petistas, frágeis que eu era, caíram que nem um castelo de areia, né? Então, a gente não pautar isso em um projeto nacional, né? A gente vai estar sempre refém, a gente vai estar sempre atrás e vai estar sendo vítima desse processo. Então, diante da nossa incapacidade de construir isso, o Maduro é um herói, né? Está lá preso, caiu de pé, né? Outros tantos não tiveram essa grandeza, né? E o povo venezuelano vai dar o seu ritmo, né? Peguem quanto já aconteceu, pesquisem, não acreditem em mim, pesquisem quantas manifestações favoráveis ao regime aconteceram depois do dia 3 de janeiro. Quantas tiveram contra? Então, hoje existe um desgaste econômico na Venezuela, mas existe um processo político de difícil reversão. Inclusive, a escolha por esse caminho de ir lá e tomar de assalto o presidente foi uma escolha pragmática do ponto de vista militar, porque não teria sustentação alguma querer impor um outro nome na presidência ou invadir, não ia atender os objetivos. Pragmaticamente, a ação militar dos Estados Unidos foi cirúrgica, né, para aquilo que o Trump pretendia. E isso demonstra a força da tentativa de transformação social que a Venezuela tem em marcha há mais de 20 anos, aí, começado por Chávez e tantos outros. Já não é um processo que tem um dono. Tiraram Maduro e a revolução continuou, com os avanços, recuos e etc., que a realidade exige. Essa é a minha expectativa. E o meu desejo, para terminar, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, é mais no sentido da importância de a gente construir o nosso projeto. Porque a gente vai ficar se rebaixando a conversas com os Estados Unidos, só para reduzir de 40% a tarifa que foi artificialmente inflada para 20%, é bizarro, né? Brasil, entregou toda a nossa soberania, já negociou, inclusive, todos... Por isso que o candidato do Trump na eleição desse ano é o Lula. Está negociado, né? O debate sobre terras de ricos minerais, de propriedade estrangeira, e tantos outros exemplos a gente podia dar, que o modelo brasileiro não afeta os interesses do imperialismo, né? Por isso, por exemplo, quando houve o tarifaço no Brasil, o presidente Lula, de imediato, ele quis virar amiguinho dos Estados Unidos para reduzir e ganhar politicamente com isso. Deu certo, né? Destruiu a oposição, aqueles imbecil de Eduardo Bolsonaro, não sei o que lá, estão tudo mortos, estão tudo divididos, e o Lula tem uma reeleição encaminhada. Politicamente, perfeito. Economicamente, permanecemos com a nossa soberania sendo violada, com a dependência econômica para o estrangeiro, agora com o acordo União Europeia, Mercosul, a chance de uma industrialização, de uma indústria de base, de uma indústria no Brasil se esmigra ainda mais, né? Em vez de fazer uma política que a Venezuela do Maduro estava fazendo de substituição das importações e que estava tentando, com todas as dificuldades, diversificar sua economia nos últimos 2 anos, 2 ou 4 anos, inclusive isso resultou na queda da produção de barril, porque não vamos investir em mais, retomar a produção a 3 bilhões, vamos pegar esse saldo de dinheiro e botar em outras coisas, né? A Venezuela não precisou comprar gasolina em 2025 de fora, né? Quem precisa mais do petróleo da Venezuela é os Estados Unidos e o resto do mundo, não os venezuelanos, né? Eles já estavam fazendo um processo de diversificação da sua produção com a retomada gradativa da economia. Mas no Brasil não, a gente permanece, né, com todas as dependências em todas as áreas, petróleo inclusive, né, tendo que importar derivados de fora, né, com nenhuma reversão das privatizações sobre refinaria do governo Bolsonaro, no governo Lula, enfim, a manutenção da política de dividendos dos acionistas da Petrobras, privados e estrangeiros, a não reversão da privatização da Eletrobras, né, que poderia ter sido uma matéria por parte do governo Lula, que não quis, e trabalhou no STF para ser mantidos os acordos privados e tal. Enfim, uma série de ações que demonstram que nós não temos um projeto nacional. E termino convidando todos aí, pedetistas ou não, né, a se juntarem aí numa luta
para que o PDT apresente uma candidatura nacional a presidente em 2026. Né? A gente está um projeto Brasil Trabalhista, que foi o que Brizola deixou de orientação antes de falecer, né? Criticando os acordos neoliberais de Lula em 2003, que a gente possa, com ampla mobilização das bases do partido, buscar ter uma nota aí, depois a juventude pode divulgar, a JSPDT está encabeçando isso aqui em Santa Catarina, mas outros companheiros do Diretório Nacional também, figuras importantes no país todo, possam chegar essa discussão no Diretório Nacional e na Convenção, porque se a gente não apresentar um projeto, a gente, os trabalhistas, de soberania nacional e combate ao imperialismo, ninguém vai fazer no Brasil. E a gente daqui a pouco vai ver um outro golpe aí, não vai ser o Trump, não vai ser o Maduro, não vai ser na Venezuela, vai ser qualquer outro país, mas sempre vitimados pelo imperialismo, né? Quando não, o norte-americano, a gente também tendo toda a nossa indústria nacional hoje sendo sugada também pelo capital chinês, e daí não me interessa se ele é estatal, bom para eles, eu quero saber do meu país como é que eu vou desenvolver. Então, eu acho que essas são as lutas que, a partir do ocorrido na Venezuela, além da solidariedade internacional, etc., a gente tem que ter os olhos também pelo Brasil. Eu acho que a maior solidariedade que a gente pode dar para a Venezuela é construindo um projeto de soberania do Brasil, que vai dar suporte ao projeto de soberania da Venezuela. Valeu. Obrigada, Alan. Maria, se quiser conduzir a questão das perguntas. Bom, gente, vamos começar aqui com as perguntas. Quem quiser, levanta a mão aí no chat, que a gente vai fazer uma fila aqui. Aí pode fazer uns 2 minutinhos, 1 minutinho de comentário, de pergunta, e a gente anota aqui o nome. E enquanto a galera pensa aí nas perguntas, eu queria fazer a minha, na verdade. Aí o restante do pessoal pode pensar, enfim, na contribuição e na pergunta. Eu vejo muita gente perguntando, né, principalmente depois do golpe, se várias discussões se a Venezuela é ou não socialista, né? Se o chavismo em si é ou não socialista, se o regime da Venezuela é ou não socialista. E eu acho que, né, eu queria perguntar isso para vocês, né, o que vocês acham sobre isso. Eu tenho minhas opiniões, mas gostaria de perguntar sobre isso. E a outra questão é principalmente sobre a diferença das lideranças, né, principalmente do Chávez e do Maduro. A gente sabe que o Chávez, ele tinha muito mais afeição popular, né, até porque, enfim, ele que era a liderança, ele que fez essa grande, não vou dizer revolução, né, mas essa grande, essa série de mudanças na Venezuela. E a diferença dele para o Maduro, assim, eu acho que ele não tem tanta aceitação quanto o Chávez, mas qual é as principais diferenças entre as lideranças que faz com que, enfim, o Maduro seja derrubado e o Chávez, mesmo que os Estados Unidos tenha tentado muito, ainda ficou só nessa ameaça, né? Então, eu queria essas duas perguntas, assim. Eu começo, então. Obrigado, Vitória, parabéns para o Alan pela fala, que eu acho que foi bem complementar à minha, né? Olha, eu acho que sobre ser socialismo ou não ser, eu acho que é algo que estaria em um processo, porque primeiro que há uma dificuldade de definir, né, exatamente o que é uma economia socialista. Eu acho que quanto mais os meios de produção saírem das mãos privadas, mais caminha para um socialismo ou para um comunismo como etapa final. Vou pegar essa classificação, essa definição clássica. A partir do momento em que o país começa um processo de nacionalização, em que há um controle maior do principal meio de produção do país, principal fonte de riqueza, que é o petróleo, e aí vai buscar comunas de produção agrícola, que também foi tentado, um controle maior na distribuição dos produtos que vêm de fora, mas que isso é feito sem você coletivizar todos os meios de produção, mas havendo uma participação privada
e uma participação privada que visa o lucro, tanto nacional quanto internacional, você tem um caminho, mas você está no meio do caminho. Então, você tem um sistema de uma certa hibridez. Então, eu diria, caminha para o socialismo mantendo aspectos do capitalismo, uma transição que lá na frente poderia ter outros resultados, mas que teve todos esses problemas pelo caminho. É mais ou menos o que a China está fazendo, embora a China vá tendo aspectos capitalistas ainda maiores, né, com uma participação privada lucrativa ainda maior, em busca do lucro. Eu te daria essa resposta. Um processo de transição, nada mais do que isso. Com relação ao Chávez, eu acho que, além da habilidade política, que isso é uma coisa que é um pouco de dom, algumas pessoas têm, outras têm menos. Eu acho que o Chávez tinha mais que o Maduro, e provavelmente tinha mais do que todos nós aqui, ou seja, um gênio da política. O Chávez exercia uma coisa que hoje a Cláudia Sheinbaum está exercendo no México, que é digamos assim, o primeiro professor da nação que vai chegar na televisão, nos comícios, junto ao público e explicar o que está acontecendo. Vamos imaginar o seguinte, aqui no Brasil, a gente tem fake news todo dia sobre a Lei Rouanet, né? Que é uma lei que tem... Bom, o Alan trabalha com a cultura e sabe melhor que eu. Tem o seu lado bom, pode ter os seus problemas, mas o pessoal joga aqui, né, para botar dinheiro no bolso do Zé de Camargo e Luciano, não sei o quê, e não é bem assim, é uma isenção fiscal por parte das empresas, tem fiscalização, precisa de um projeto, tá. Quando é que houve uma explicação bem feita do Lula, da Dilma, ou dos ministros para a população no início, essa coisa que o Fidel Castro fazia, que o Hugo Chávez fazia, que a Cláudia está começando a fazer lá no México, que é você falar com o que o Getúlio fazia, a Voz do Brasil foi criada naquela época, aliás, foi precursor disso tudo, de ensinar as pessoas, pegar didaticamente. A Cláudia Sheinbaum vai lá e pega um quadro assim, mostra aqui os gráficos e tal, e explica as coisas para a população. Então, assim, da forma tosca e mau caráter, o Nicolas Ferreira faz mais que o nosso presidente. Então, eu acho que o Chávez tinha isso, e o Maduro tenta, mas o Maduro, né? Aliás, eu só queria colocar um outro aspecto, que ele é menor nessa coisa toda, mas que também dá para colocar. O ego. É claro que quando você baseia a ação de um político no ego, você está reduzindo muito, porque você tem toda a questão econômica, toda a luta de classes, toda a questão sistêmica, que elas são mais importantes. Mas uma decisão pontual, então, que o Trump não ganhou o prêmio Nobel e ganhou Maria Corina, e agora ela quer devolver, coisa ridícula. Ou que o Maduro fez umas dancinhas lá meio ridículas e que o Trump não gostou, como a imprensa colocou. Eu não estou dizendo que isso é importante mesmo. Mas parece que o Maduro, às vezes, tem umas atitudes meio esquisitas que o Chávez talvez não teria, né? Ele não permitiria ser uma caricatura. O Chávez conseguia se posicionar de uma maneira de manter talvez uma adesão popular maior. Eu acho que a grande diferença está mais ou menos nessa postura, que o Chávez era um grande gênio, né, nesse ponto. Bom, sobre a questão do modelo econômico, né, concordo 100% com o Ricardo, e acho que ninguém na própria Venezuela tem posição diferente dessa, porque justamente essa transição, essa evolução para um regime socialista por etapas, né, por reformas, que eu acho que marca o processo bolivariano. Né? E é aquilo que eu mencionei na minha fala, e a pergunta é muito boa para a gente poder esclarecer mais isso, né? Não foi uma revolução clássica, onde tu chega ao poder, né, elimina a classe dominante estabelecida, né, e a partir da violência estatal imprime a tomada dos meios de produção. Né? Esse é o processo clássico, né, de uma revolução armada. Né? Não foi isso e não que se deu e que está se dando na Venezuela. Né? Salvo, talvez, a tentativa muito fragilizada do Salvador Allende no Chile, né, que durou 2 anos, né, e olhe lá, por quê? Porque não tinha amparo nenhum nas armas, né? Então foi muito, e num contexto de Guerra Fria, que todos conhecem a história, caiu com certa facilidade. O seu próprio ministro da guerra o derrubou. O clássico golpismo do século XX,
né, na América Latina. Fora, talvez, essa tentativa, pela via da democracia liberal burguesa, a construção do socialismo através de reformas vai ter, de forma mais inédita, mais avançada possível, o processo bolivariano na Venezuela, né? Talvez aqui no Brasil, nosso sonho era startar esse processo, com as reformas de base de João Goulart, né? E mal ele fez um anúncio num comício, não durou um mês. Ele faz o 13 de março de 64, o comício da Central, ele anuncia as reformas, envia para a Câmara, né? 1º de abril ele é derrubado. Então, vejam como é difícil estabelecer um processo de construção de um novo regime político, que daí a gente vai consolidar aqui como uma democracia participativa, uma democracia socialista, e tantos já falaram nisso, inclusive Getúlio Vargas, né, de uma forma muito voluntarista à época, né, mas é muito importante dizer qual democracia defendemos, né, e particularmente acho que a democracia liberal brasileira, norte-americana, de todo o mundo ocidental faliu, né, não responde mais às angústias econômicas do povo, né, porque as angústias do povo são econômicas. Falar de saúde, educação, moradia, saneamento básico é economia, né? Então não responde mais politicamente. Resultado, e eu acho que aí vem uma das origens da força do Chávez poder fazer isso, porque a crise institucional da República Venezuelana à época, e o Ricardo mencionou bem o pacto que existia e tal, levou à miséria total à Venezuela e à falta de legitimidade política que gerou o Caracas em 89, e que gerou Veja, o Hugo Chávez é um cara que tenta dar um golpe em 92, vai preso e sai de lá para ser eleito, para ver como aquelas instituições que ele tentava golpear, que ele tentou golpear e que o prenderam, não tinha mais amparo popular nenhum, né? E ele surge com o movimento Quinta República para refundar a República Venezuelana, né? Ele não se declarava socialista, era um militar nacionalista que precursava a refundação da República e, por isso, uma Assembleia Constituinte. Um discurso nacionalista. Esse é o discurso do Hugo Chávez, né? Deu certo, chega ao poder e, diferente da grande maioria que a gente está acostumado, veja bem, resolve executar o que prometeu. Porque, diferente de tantos outros que chegam ao poder e começam a abandonar os seus discursos, não, veja bem, não era isso que eu quis dizer, não tem correlação de forças, ele resolveu fazer isso, né? E, obviamente, com a nova lei de hidrocarbonetos, consegue ter dinheiro suficiente para fazer as inversões sociais, que são as missões, pesquisem, né? As missões de vendas, as missões de erradicação do analfabetismo, missão Sucre, missão na saúde, etc., né? Com o dinheiro do petróleo. Isso tem um impacto social muito imediato, e daí vem a parte que o Ricardo muito bem mencionou, o papel pedagógico do líder carismático, né? Que tem que ir para a rua, e aí o Chávez ia com um exemplar da nova Constituição desse tamanhozinho, assim, azul, que ele mandou fazer para distribuir para o povo, né? Se organizem, aqui estão seus direitos, vamos lutar contra o imperialismo, identificando o inimigo claro, de classe, e mandando o pessoal se organizar. Daí sim, depois que ele vai criar o PSUV, daí sim que ele vai assumir o caráter socialista da Revolução, depois do início das primeiras expropriações, né? A importância disso, que foi isso que permitiu ele não ser derrubado em 2002. Vai depois enfrentar os meios de comunicação de massa privados, né? Porque se tivesse nas mesmas condições de 2002, a Delcy já tinha caído antes do helicóptero chegar. Mas por ter feito a regulação da mídia, né, o processo bolivariano ainda continua de pé. Só para ver as tamanhas diferenças do que a esquerda brasileira faz aqui, né? Que aqui faz acordão para passar arcabouço fiscal, aqui desmobiliza os sindicatos e o movimento estudantil, né, nesses 20 anos de PT no poder, né, sendo que lá se buscou o acirramento da luta de classe, e não a cooptação, né, e isso, institucionalizar isso dentro do Estado. Então, eu acho que essas diferenças dos processos são muito importantes,
né, para entender que, sim, iniciou-se um processo de caminhada para o socialismo, mas não se concluiu. E aqui, daí, agora vem uma crítica, né? Quando a gente fala que não diversificou a economia petrolífera, no final do governo Chaves, é uma crítica também que este avanço do socialismo não aconteceu na gradação que deveria, e permitiu a dependência ainda de setores privados, né, de ter, claro, teve dentro disso um lockdown, né, antes de haver pandemia, a elite venezuelana já fez o seu lockdown, né, para esvaziar a economia, puxado pela Federação Industrial de lá, etc. e tal. Então, visualizo que este processo econômico, e daí o Ricardo tem toda a razão, grau de socialismo é medir o grau de controle público estatal dos meios de produção. Ponto. Isso ele chegou num ponto na Venezuela e não avançou mais. E acho que isso teve peso decisivo na crise econômica que veio depois, né? Por não ter a economia na mão, não tinha ferramentas o suficiente para enfrentar o que vinha do ponto de vista de isolamento político, sanções políticas, de queda do barril de petróleo e tal. E, então, é até contraditório, porque a direita brasileira vai dizer que a crise econômica na Venezuela é culpa do socialismo. Na verdade, para mim, a crise econômica na Venezuela é falta de socialismo. Se tivesse avançado de forma mais célere, e daí teríamos que analisar se era possível e como era possível, né, para um controle maior dos meios de produção privados, que ainda existem e ainda operam. Veja bem, a família Batista agora diz que, saiu a notícia hoje, os corruptos aqui do Brasil, alimentados pelo PT, querem assumir a produção petrolífera da Venezuela, né? E então, eu acho que houve muito essa mistura de capital privado brasileiro, russo, chinês, meio público, meio estatal, que impediu também esse avanço com o próprio capital, o que resta de produtivo privado na Venezuela, impediu esses avanços do ponto de vista econômico, consequentemente do visto político. Porque daí, obviamente, as contradições políticas numa democracia liberal burguesa se apresentam e são frágeis. Multipartidarismo, eleição a toda hora, e daí vem as disputas, né, e geram instabilidade. Por que a democracia liberal está falida? Porque ela gera instabilidade. Nenhuma nação pode se estabelecer em 4 em 4 anos, em 5 em 5 anos. Né? Beleza, para os países ocidentais da Europa já resolvidos os seus problemas socioeconômicos, né? A Alemanha, os países nórdicos, os exemplos de capitalismo, e são mesmo, de estados, só que para eles funcionou, né? Porque eles exploram as nossas riquezas aqui com as suas companhias. Né? Mas o fato é que nesses países, tu tem uma queda de parlamento a cada 6 meses, 1 ano, né, 2 anos, tudo bem, sai o primeiro-ministro, entra outro, fica tudo igual, porque as instituições estão consolidadas. Agora, nos países subdesenvolvidos da América Latina, olha o que estão fazendo com o Peru. O Peru não tem um governo que se sustenta em pé há 2 anos. Né? Olha o que fizeram com o Brasil, dita maior democracia. Em 25 anos, 2 presidentes foram impeachmentados. Né? Olha, a democracia liberal, da forma como ela é colocada, onde o que importa é um processo eleitoral viciado no dinheiro, na compra de votos, né? Ele impede uma nação ser liberta, ser soberana. Né? E daí a gente vai olhar para o mundo, o que a gente tem de nação séria, construindo projetos próprios, tem outro modelo de organização, e nenhum é perfeito. Né? Eu acho que isso também é importante a gente ter no radar quando a gente for debater a construção da verdadeira democracia brasileira. E o último ponto, eu acho que eu vou discordar até um pouco, eu acho o Maduro extremamente carismático. Mais midiático, talvez, ou peculiar do que o nosso companheiro Chaves, mas, por outro lado, eu acho que o que explica a verdade, que a Vitória coloca na pergunta dela, de que ele é muito menos respaldado na população, não é o perfil dele, a personalidade dele, a forma de se comunicar dele. Os problemas econômicos que a gente mencionou. Né? Porque daí tu pode ser o Didi Mocó,
né, que não vai ter carisma. Né? Pode ser qualquer pessoa que saiba se comunicar. Se não tiver base real, meu querido, é ladeira abaixo. Né? Então, tipo, e veja bem, volto a dizer, ainda acho que o Amadou tem muito apoio em setores populares, que não só o apoiam, estão organizados para defendê-lo. São coisas diferentes, né? Beleza, eu apoio, mas eu vou sair de casa para fazer algo, porque isso é consciência política, isso é instrumentalização de um partido, de uma classe, de movimentos, né, para fazer a disputa de classe, a luta de classe. Né? E volto a dizer, tanto acho isso, tanto que, mesmo sob ataque, né, mesmo sendo sequestrado, o regime está lá, de pé. Agora, pode ser que, e volto a dizer, não é a pessoa do Maduro, é o regime, né, que tem essa base popular ainda estabelecida. Né? É só a gente fazer um paralelo com o Brasil, né? Se sequestrarem amanhã o Lula e levarem ele para os Estados Unidos, o que iria acontecer aqui? Quantos movimentos estariam a favor, quantos contra, quantos iriam realmente para uma disputa, né? O que faria as Forças Armadas? Né? E eu acho que isso é um paralelo interessante para a gente ver por quem estamos cercados, vamos dizer assim, por bem e por mal. É isso. Marcos, pode começar a sua pergunta. Boa noite. Consegue me ouvir bonitinho? Sim, tudo certo. A minha pergunta é um pouco relacionada com uma coisa que o Alan falou ali, referente à diversificação da economia, da indústria mais especificamente, no período que o petróleo estava em alta, porque pesquisando um pouco por fora, eu notei que durante esse período em que o petróleo estava em alta, a Venezuela, em específico, começou a importar, se eu não me engano, acho que mais de 70% das coisas que precisavam de produto interno, seja comida, seja bebida, coisas assim no geral. E aí a minha pergunta é mais relacionada, tipo, querendo ou não, primeiro, se existe alguma razão lógica para não ter sido feita essa diversificação da indústria, e se a longo prazo isso não acabou gerando uma fragilidade na Venezuela, deixando ela sujeita a interferências externas, que eu sei que não sei dizer a data mais ou menos, né, o período, mas eu sei que com o tempo ela acabou pegando empréstimos, acho que da China, se eu não me engano, acho que era da China. E com um acordo feito com eles, ela passou a importar, fez um acordo de exclusividade de importações só com a China. Daí eu queria perguntar sobre, né, tipo, por que vocês viram que não foi feita essa diversificação da indústria na época, e se ao longo do prazo essa falta de diversificação não gerou uma fragilidade na Venezuela, para a interferência não só dos Estados Unidos, mas de vários países. Eu acho que eu vou começar essa ótima pergunta, Marcos. Bom, primeiro, o petróleo, a gente sabe que ou ele é uma maldição ou ele é uma bendição, né? Então, alguns países viram Noruega, outros têm um processo tipo Venezuela ou Nigéria, enfim, todos eles têm petróleo e as trajetórias são muito distintas. Para começar, aqui nós somos um país, somos a América Latina, temos um histórico de dependência, de subdesenvolvimento, de colonização. Fomos colocados na divisão internacional do trabalho como fornecedores de commodities para as nações centrais e, estruturalmente, todo o nosso esforço de industrialização mais autônoma, seja reformista, seja revolucionária, vai sofrer resistências das nações detentoras das grandes empresas oligopolistas dos diversos setores, seja automobilístico, petrolífero, médico, farmacêutico, de defesa. Não seria diferente na Venezuela. A Venezuela vem sofrendo isso que você vem falando há muito tempo.
desde que o petróleo foi descoberto, e principalmente quando o preço do petróleo começou a aumentar nos anos 70, o país se dedica a um consumo suntuoso, com pouco investimento produtivo. Então, eu já li livros sobre a Venezuela dizendo, você é classe média venezuelana, um empresário, alguma coisa, você vai tentar entrar na cadeia de petróleo como um associado, vamos pensar na classe burguesa, entre aspas, ou investir no setor produtivo e tentar fazer alguma outra coisa. Não, eu vou tentar entrar na cadeia de petróleo e vou importar tudo que não seja petrolífero. Então, cronicamente, isso se desenvolveu. Também tem uma coisa que é chamada doença holandesa, que é um problema cambial nesses países. Países que exportam muito uma commodity, eles têm um determinado momento que a sua moeda tende a se valorizar, e essa moeda valorizada tende, ou a moeda valorizada, ou a posse de moeda valorizada estrangeira, que é o dólar, né? Então, no caso venezuelano, poderia ser uma economia semi-dolarizada. Se os agentes econômicos têm muito dólar ou têm na mão uma moeda muito valorizada, eles tendem a importar mais. Isso também vai acontecer lá nos anos 70, por exemplo. E nessa grande entrada de dólares, mesmo na era Chávez, há um incentivo de você focar na economia petrolífera, porque ela é muito forte, porque ela monopoliza muito, e deixar de lado as outras coisas. Então, isso aconteceu desde lá atrás, não é um problema do chavismo. É um problema que vem dos anos 50, se agrava nos 60, dispara nos 70 e de lá para cá se mantém. O que o Hugo Chávez vai tentar de diferente? Ele vai tentar uma reconfiguração produtiva, tentando criar cooperativas, tentando criar comunas e fugindo do domínio dessa burguesia que não existia e que vai provavelmente depor contra o regime, que é o que o Alan falou que foi feito lá com Salvador Allende, mas não consegue. Não consegue porque teve pouco tempo, porque a queda, a partir de 2008, do petróleo começou a dificultar as políticas que o próprio Chávez começou a colocar. A lei de hidrocarburos é de 2006, a promulgação, que teve um período de negociação, de adaptação. A crise do capitalismo central é de 2008. Então, é um período histórico muito curto para você conseguir, aí, em menos de 10 anos, fazer uma reconversão produtiva. Você vai plantar sementes. A China vai fazer isso a partir das grandes reformas dos anos 70. Em 40 anos, a China vai começar a atingir alguma liderança industrial. Então, a Venezuela, país periférico, que depende só de uma coisa, que tem essa pressão histórica dos países centrais, principalmente dos Estados Unidos, é muito mais difícil fazer, né? Então, para que a Venezuela fizesse uma reconversão produtiva, ela teria que ter um projeto de longo prazo, sustentável, que não dependesse tanto do petróleo. É difícil, porque é um país cronicamente monoexportador, teria que variar um pouco as entradas, teria que ter, para que isso se viabilizasse, teria que ter um apoio do Brasil maior, uma América do Sul que funcionasse como região. O Brasil chegou a ter 5 bilhões de superávit comercial com a Venezuela, então essas importações não vinham só da China, principalmente da China, mas vinham do Brasil também, em determinado momento, inclusive de alimentos. Teve um momento que foi proposto para o governo Chávez fazer Mas aí, veja como é que agiu o governo Lula. Vamos tentar levar o modelo Sadia Perdigão, Brasil Foods para a Venezuela, que é você produzir o porco, a galinha, num produtor pequeno, médio, como tem no interior do estado, lá na minha região, oeste de Santa Catarina, e você vai colocar a partir desse produtor pequeno, você leva o porco para um abatedouro e você cria uma agroindústria, que provavelmente poderia ser brasileira, né? Brasil Foods deveria entrar na Venezuela e provavelmente entraria em Embrapa também para ajudar na questão das rações e coisa. O Chávez não gostou muito do modelo, ele leu um certo subimperialismo do Brasil aí. Mas isso também foi cogitado e não chegou aí para frente. Então, acho que houve pouco tempo e é um processo cronicamente difícil, porque a principal fonte de renda para colocar isso em prática, ela oscila muito, que é o petróleo. E a gente também tem que fazer uma autocrítica, digo autocrítica como esquerda, né? Também há a descrição na literatura de um processo de corrupção que é muito grande, que eu não vou afirmar que houve alguma condescendência do executivo, mas parte dos militares venezuelanos se apropriam da renda petrolífera e existe muito dinheiro venezuelano que foge do país, que nem chega na economia. Chega num ponto e vai para paraísos fiscais, porque há um determinado grupo ali que vai fazer esse movimento. Seja ele público ou seja ele privado associado com o público, porque você tem uma série de fornecedores que continuam sendo privados.
Então, também há uma fuga de divisas petrolíferas que vão ou por algum grau de ineficiência ou por algum grau de corrupção. A gente tem que levar isso em conta. E foi algo que, principalmente nos últimos tempos, não foi estancado. Eu acredito que foram esses os fatores principais que, infelizmente, não deu para fazer essa reconversão produtiva. Mas para se sustentar um governo bolivariano daqui para frente, eles vão ter que pensar nisso e buscar sócios no mundo e na América Latina, China, Rússia, etc., com todas as ressalvas que possam ajudar nisso. Bom, concordo plenamente com tudo que o Ricardo colocou novamente. Só vou fazer um adendo, que é justamente essas limitações da disputa política dentro da democracia liberal. Porque, vamos lá, tu tem que ter apoio popular para fazer passar as suas transformações. Como é que tu tem apoio popular? Com entrega. Né? O povo precisa ver que está tendo entrega. Né? Então, no primeiro momento, tu pega todo esse dinheiro da indústria petrolífera e bota no social. Subsídios, programas 1001. Né? Tu tem esse apoio popular. Até um parênteses aqui, muito interessante, até é educativo a gente conversar com os nossos companheiros venezuelanos que são população migrante aqui no sul, a gente tem bastante, pelo menos, na nossa região, porque, claro, muitos são jovens, né, e vê com até um saudosismo juvenil, que na época do Chaves era boa, a gente escuta essas falas, né, e daí Maduro tem essa fama de ser um ruimzão. Né. Por um lado é bom, porque permite a disputa política, né, de que aquele bom tempo pode voltar, né, se a gente tomar as decisões corretas e mantendo a luta histórica e tal. Fecha parênteses. Mas o fato é que, quando começa a crise de 2008, e ela vai se intercalando, até pegar o seu auge ali, em 13, 14, em termos de petróleo, pelo menos, tu tem eleições a ganhar. E como é que tu tira esse valor investido no social? Tem que manter esses valores. Então, somado todos esses fatores que o Ricardo colocou, o tempo, né, é um problema histórico da economia venezuelana, enfim, tu tem uma necessidade de ganhar a próxima eleição. Né? Então, se tu vai cortar programa social, né, por exemplo, então tu teve uma necessidade e daí o modelo começa a ruir, porque tu está no limite dele. Né? E daí eu acho que isso foi um erro, a não diversificação. Analisar o que poderia ter sido feito, teria que ter mais estudos, eu particularmente, né? Para isso, não tenho conhecimento técnico necessário para isso, para pontuar, de fato, onde poderia estar, onde a gente perdeu a mão da não diversificação. Né? Foi em 2008, foi em 2011, foi qual mês, qual ano, qual categoria econômica, teria que ter alguém próprio que poderia, com certeza, pontuar isso. Mas eu coloco, de novo, esse elemento que é a disputa política, né, que te obriga a olhar mais para a próxima eleição e não para a planificação da nação. Né? E daí volta a história da gente não ter um avanço significativo ou concluído o processo de transição política e econômica para um país, uma nação socialista, porque a nação socialista tem consegue fazer um plano de planificação de 10 anos e seguir a risca. Né? Uma nação capitalista e dentro de um modelo de democracia liberal, tu tem que adequar essa planificação dura, né, para o resultado da próxima eleição, sob pena de tudo ir abaixo. Então, tu tem que fazer flexibilizações nesse processo que eu acho que atrapalha, e daí entra a questão do tempo, o Ricardo bem mencionou, para tu ter um processo pleno de libertação das dependências econômicas de uma nação, que a Venezuela não conseguiu fazer, né? E daí somou-se essa não diversificação do campo econômico com a queda do barril, com tudo que a gente já falou, as sanções, pandemia, a perda da figura política do Hugo Chávez, e etc, etc, etc. Então, eu acho que isso responde talvez um pouco do porquê que esse fator não foi feito, né, quando poderia ter sido, mas acho que essa é o grande erro. Né? Não foi prender a Maria, não sei das quantas ali,
Corina, foi não ter diversificado a economia quando tinha mais condições de fazê-lo, né? Ou seja, foi mais um erro econômico, claro, é uma lição política, mas do que uma questão de direitos humanos, né, uma coisa do tipo. Alguém tem mais alguma pergunta? Porque senão eu já faço a minha. Será que dá tempo, Vicky? Tá, eu tenho... Tá, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Tá, eu vou ler a pergunta em voz alta. Olá, sou professor de Geografia do Estado em Rondonópolis, no Mato Grosso. Entrei atrasado na sala. Quero colocar uma pergunta aqui no chat para a sequência aí, se for possível. Como vocês avaliam a luta de classes no interior da Venezuela com relação à abertura da economia petrolífera para o capital internacional? Quanto há de coesão nacional para fazer frente ao imperialismo? Opa, muito obrigado pela pergunta, muito bem-vindo, colega lá de Rondonópolis. Eu acho que o Alan mencionou um pouco sobre as reações que não foram pequenas nas ruas à captura do Maduro, ao sequestro. Isso demonstra que na correlação de forças, na luta de classes lá, você tem um setor bastante significativo popular que se mantém apoiando, se mantém na base do bolivarianismo, apesar de todo o problema econômico que a gente descreveu, dos ataques imperialistas, enfim, de toda a debacle econômica que a Venezuela teve. Então, eu acredito que ele é significativo. Se não fosse, por mais que você tenha algum controle que o governo exerça contra a oposição, ela teria saído na rua com mais força. Seria um momento de fragilidade, de não permitir que a Delcy assumisse, ou de exigir novas eleições, ou de apoiar a Maria Corina de uma maneira forte. Isso não aconteceu. Aliás, essa personagem Maria Corina, nem o Trump quis ela é considerada radicalizada e difícil de lidar. Ela não tem apoio popular, até porque ela faz mais ou menos o que o Eduardo Bolsonaro fez, né? Que é pedir intervenção externa no país, que é bater palma para a sanção, que é... Isso aí o povo não gosta. Até uma parte da direita olha para isso com uma certa reserva. Para aí, o cara está lá pedindo para aumentar as sanções que estão prejudicando aqui o meu dia a dia, né? Então, a Maria Corina é essa figura meio antipátrias, né? No espanhol, eles falam cipaia. É uma cipaia, então ela não tem... A direita venezuelana não tem uma figura popular, não tem um movimento popular ao ponto de botar na rua e ter mais força do que o bolivarianismo, com toda a queda, com todas as dificuldades que o bolivarianismo teve. Eu não duvido que isso valha para o Irã também, tá? Só que o Irã, o jogo é mais sujo, mais pesado, porque ali você tem um apoio externo mais forte, você tem sim um cansaço, que são 40 anos, mas mesmo assim o pessoal sai na rua para defender. Então ainda tem uma força para manter o bolivarianismo, para manter a Delcy, ao que tudo indica. Embora bastante desgastada, essa seria a minha resposta. Concordo também com o professor Ricardo, agradeço a pergunta do professor William. Como ele falou ali que entrou atrasado, não sei qual parte que ele entrou necessariamente, porque a gente mencionou bastante desses pontos. Sobre a abertura da economia petrolífera para o capital internacional, acho que é uma concessão de momento necessária, talvez, e que pode até surgir, porque o modelo chinês nos ensina muito claro que não tem problema receber investimento estrangeiro, desde que sob controle forte e rígido politicamente do Estado-nação, né, no caso chinês, o Partido Comunista Chinês, né, isso pode valer para qualquer outra nação. Inclusive, pode ajudar o regime bolivariano a depender de como se dá esse processo. Porque vai ter entrada de capitais, né, e dependendo de que forma isso é regido, né, pode, é só uma hipótese, né, ser interessante. Mas aí os próximos passos vão dizer, né, se perder totalmente a soberania sobre essa gestão desses recursos, daí a gente está retroagindo, né, o que era a Venezuela e outras nações anterior a esse processo da Revolução Bolivariana.
E é óbvio, a pergunta é muito boa por isso, que fica mais difícil tu manter uma rigidez do controle sobre os investimentos se tu não tiver coesão nacional, né, para fazer frente a esses interesses. Eu mencionei antes, o Ricardo também mencionou, eu acredito que, obviamente, há disputas internas dentro do modelo político do regime venezuelano, isso há em qualquer um, né? Até na Coreia do Norte, na China, onde os orientais são muito, como é que eu vou dizer, não expõem muito, né, as coisas, mas com certeza se tem, né? Na Venezuela é diferente. Agora, se tivesse uma ruptura, uma divisão, uma falta de coesão mais alvoroçada, é impossível que ela não aparecesse, se não nas últimas 2 semanas, pelo menos nas próximas, né? Porque, como o Ricardo bem mencionou, não haveria espaço melhor para uma disputa, né, que o momento em que o presidente é sequestrado do país, né? Porque o que se tem? A Delcy era já a ministra de petróleo do Maduro, e já era quem, junto com, minimamente, com a guarda do Maduro, fazia as negociações com os Estados Unidos e com as petrolíferas para abrir o setor petrolífero. E era uma demanda real do imperialismo e que não podia simplesmente ignorar, né? Por isso que eu digo que a saída o plano que está em marcha hoje é o plano que já era do Maduro, né? Agora, como os outros setores do regime, com medo talvez de perder poder, vão reagir a isso, não sabemos. O que temos hoje é que aparentemente há uma coesão, né? E daí a gente tem que mencionar o fato de que o presidente do Congresso é o irmão dela, né? Ou seja, acho que não vão brigar, apesar que a política, a história tem vários exemplos de disputa entre as próprias famílias, né? E o ministro Diosdado Cabello, né, que era vice do Chávez quando a tentativa do golpe de 2002, e que é, vamos dizer assim, um dos principais braços armados do regime, né? É o cara responsável por organizar as milícias bolivarianas, né, as comunas, o poder comunal, e que tem uma forte presença de poder, né? Poderia haver um choque entre esses e, obviamente, os setores militares, o alto comando das Forças Armadas venezuelanas, né? Se eventualmente vê que os seus poderes, e daí diga-se também seus privilégios, estiverem em xeque. Só que, aparentemente, não está tudo confluindo, né? Os interesses corporativos, políticos e econômicos, vamos falar assim, da elite política venezuelana, permanecem os mesmos. O único que se levou nessa história é o Maduro e a esposa, que, coitado, estão lá na prisão. Mas o fato é que, fora isso, até mesmo pelo fato de o potencial produtivo de exploração petrolífera da Venezuela estava subutilizado, né? Essa produção a mais, vamos dizer assim, não vai tirar de ninguém. Não vai incomodar ninguém. Vai dar lucro, obviamente, para as petrolíferas norte-americanas, blindadas que o estarão pelo imperialismo, pelo Marco Rubio, né, e pelo todo o cerco militar que ainda permanece na Venezuela, né, da frota do Sul, do Atlântico, etc. e tal, né? Mas, aparentemente, o companheiro Trump, né, que está causando caos no capitalismo ocidental, né, agora com a Groenlândia, briguem, né, brincadeira, mas com certeza isso fragiliza, né, o capitalismo ocidental e permite, de repente, processo de emancipação no Sul, porque em outros momentos, né, democratas e republicanos não iriam só sequestrar o presidente e deixar o regime de pé, eles iam querer o pacote completo, né? Só que aparentemente o Trump só pensa em dinheiro, não está nem aí, né? Desde que os dele lucrem, né? E daí volta a história, né? Vejam, não é esquerda e direita, né? É imperialismo versus nacionalismo o que está em jogo. Não são valores pueris,
né? São processos de emancipação de povos. E daí eu volto e finalizo uma das primeiras falas do Ricardo, né? Que é a queda do Império Norte-Americano, e ele está gemendo, né? Ele está com uma temperatura alta, está febril, e daí ele já, tipo, dane-se, outras coisas são detalhes, a gente precisa se manter, né? E acho que esse é um exemplo, né, do que está acontecendo. Agora, tudo isso é hipótese ainda, porque é tudo muito cedo, né? O Ricardo, com certeza, tem muito mais conhecimento que eu, né, de profundidade de estudo, né, para afirmar algumas afirmações, né? A nossa é mais uma leitura, como é a de qualquer um de vocês, aquilo que vocês pesquisam, leem e tal. Então, os próximos semanas, meses, vão dizer muito, né? De repente vai surgir aí uma grande dissidência dentro da Venezuela, ou, de repente, daqui a pouco vai surgir um grande levante popular que vai demonstrar que não há essa coesão mínima dentro da população e que vai permitir os setores da direita, do liberalismo lá surgirem. Eu acho que não vai acontecer nada disso, né? Pode ser um pouco torcida? Pode, né? A gente tem lado aqui, a nossa fala aqui é de gente que tem lado, né? Mas eu acredito que o regime bolivariano vai superar essa luta. Tem perguntas de difícil resposta. O que vão fazer com Maduro? Não sei, né? Mas o fato é que, tipo, há um respeito muito grande, e aí, é claro, há uma estratégia política interna também, né? Todo momento, a Delcy é mencionada como presidente interina, né? Pelas imprensas pró-governo e pelo governo, né? Então, há um detalhe muito interessante: o filho do Maduro, que é deputado, né, está direto do lado da Delcy dando apoio, né? Então, até que ponto o filho, e defendendo ao mesmo tempo a libertação do pai, etc. Então, eu acho que vamos ver o que vai acontecer, né, daqui para frente, para poder responder essas hipóteses que a gente levantou, tanto sobre a exploração petrolífera, sobre a coesão política, vão se permanecer. Bom, gente, vou fazer a última pergunta e aí a gente já vai encaminhar para o encerramento. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas se quiserem comentar na pergunta um do outro. Primeiro, para o professor, qual é a perspectiva do cidadão médio americano em relação à invasão da Venezuela? Por conta que, assim, eu vi a internet e alguns dias eu estou em vários nichos, assim, americanos, e eu vejo que, obviamente, os imigrantes de primeira e segunda geração, todos apoiaram, né? Mas são pessoas que vieram dessa outra cultura e saíram do país por conta de dificuldades e encontraram um sonho americano. Então, mas qual que é a visão desse cidadão médio americano que talvez não tenha essa ligação com a imigração, sabe? Eles realmente acreditam que é algo positivo? Já falando um pouco da resposta, eu sei que parte da visão das pessoas estão mudando em relação às invasões, mas ainda assim eu vejo um silêncio muito grande. Enfim. A pergunta para o Alan é como que nós, trabalhistas, devemos nos posicionar em relação à invasão da Venezuela com as pessoas, com o povo, por conta que, assim, a Venezuela é um dos maiores espantalhos que temos, que a direita fez um dos maiores espantalhos em relação à esquerda, ao socialismo. Como que a gente deve se posicionar, se comunicar com as pessoas para que elas consigam nos escutar, elas consigam nos entender, porque parece que você fala de Venezuela e todo mundo está aplaudindo o que foi feito lá, o que foi feito é colocar a democracia dentro do país. Essas são as perguntas. Bom, começando pelo cidadão médio americano, né? O cidadão médio americano, o Homer Simpson, né? Ele tem a fama de... Estão ouvindo, né? Tá, que você deu um barulho aqui. Ele tem a fama de ser aquele sujeito que você pergunta onde é que fica a Venezuela, ele não sabe apontar no mapa, né? A capital da Venezuela pode ser Buenos Aires, Bogotá, tanto faz. Então,
eu acredito que tem um aspecto de nacionalismo, de America First, que ele soube colocar, que é uma nostalgia de império, que é o que o Putin sabe explorar, que é o que o Erdogan sabe explorar na Turquia, que é, tivemos um passado glorioso e vamos em busca da restauração desse passado. Isso é muito poderoso, né? Por muito menos aqui no Brasil, nós temos os nossos monarquistas, que criam um passado glorioso que nem foi. A não ser no aspecto da manutenção territorial na América do Sul, mas lá você tem, de fato, um século XX em que o sonho americano existiu até certo ponto e eles construíram uma nação. A história da construção dos Estados Unidos é uma história fantástica. Vale a pena ler livros sobre isso e tal. E que está em declínio pela primeira vez. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos industrial pós-guerra da secessão, essa geração tem um nível de renda menor do que a geração anterior. Então, você via teu bisavô, teu avô, teu pai, e agora você. Isso é inédito. Então, sim, catalisa o discurso você falar em restauração imperial e você criar um inimigo externo que você vai combater em nome do bem, dos valores, tal. Isso ainda é forte. Já foi o comunismo, já foram os terroristas do 11 de setembro, agora são os narcotraficantes, que é uma narrativa que mal cola, ou os imigrantes que vêm aqui causar confusão. Ok, ele consegue alguma coisa com isso. Consegue porque tem um histórico de construção disso, não surgiu no vácuo. Os Estados Unidos operam assim, a psique social é muito forte. Então, tem um grupo que vai acatar isso sim, e o Trump sabe ler e sabe trabalhar com esse grupo. E aí, vamos lembrar de uma coisa. Tem um cientista político italiano, eu esqueci o nome dele agora, que ele criou a teoria tipo das bolhas que vão se expandindo. Esses caras, tipo Trump, eles vão manter 20% a 30%, que é o que o Bolsonaro tem aqui. E esses caras vão ser mantidos na fake news, através da lavagem cerebral, da religião, do fanatismo, do que for. Eles vão ser mantidos ali. É um núcleo. Quando houver crise, esse núcleo expande e pega os insatisfeitos de outros núcleos e traz para dentro. E aí ganha a eleição. Quando a crise termina, esse núcleo tende a voltar ao seu tamanho original. Nem todo mundo que votou no Bolsonaro é bolsonarista ao estilo Carla Zambelli. Assim. Muitos dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos cônjuges aqui nessa sala, com certeza votaram no Bolsonaro, sem ser esse tipo bolsonarista raiz, né? Então, a gente sabe disso. E vão fazer isso de novo, dependendo da conjuntura. Então, para esse cara, funciona você fazer um discurso, tá? Esse cidadão médio. Existe um outro tipo, que é o imigrante, que foi para lá, se estabeleceu, viveu o sonho americano e quer fechar a porta para quem vem depois. Tem um certo individualismo. Eu venci, não quero que ninguém mais venha. Eu cheguei e vou dificultar para quem vem depois. Que é outra característica humana, até você chega numa posição e você vai tentar protegê-la e evitar que outros cheguem até lá. Não digo característica humana, mas de muitos desses grupos imigrantes. Só que isso tudo existe, sim. Mas agora eu vou colocar a fragilidade, que é justamente o que eu mencionei. Quando o bolso começa a gritar, as narrativas fantásticas, históricas, que vão mexer com a psique e tal, elas têm um limite. Você ficar retroalimentando inimigos, é o imigrante, é o muçulmano, é o comunista, é o latino e tal, ok, funciona, mas se chegar uma hora e a renda não aumentar, se o nível de emprego continuar caindo, se não tiver um SUS, entre aspas, porque, cara, você quebrou um dedo nos Estados Unidos, sei lá, $8 mil. Mas o tênis Nike é barato. Ok, mas quando você tem uma necessidade, uma população cada vez mais obesa, que o pobre americano, a classe média, só come porcaria, né? Ultra industrializado, é outro problema que eles têm. Crise de droga, o sujeito, muita gente viciada, muita gente na rua, homeless people, porque os bancos tiram a tua casa quando você tem dívida. E se você ficar doente, você vai ter dívida, você pode perder a casa. Se eles não começarem a resolver isso, chega uma hora que o cara vai dizer, pô, tá bom, tá, invadiu a Venezuela, e daí foi lá e pegou a Groenlândia, vai fazer o quê? Vai trazer gelo para cá? Os caras vão começar a questionar nesse sentido. Então, há um público que ainda funciona nessa base, mas ele vai diminuindo, e se não tiver respostas materiais, vai ter limite, isso que o Trump está fazendo.
Agora, quando esse limite vai funcionar, reeleição ele não pode mais, né? Agora, ele vai tentar um golpe aí, alguma coisa? Não sabemos. Aí é especular sobre o futuro. Quem é que vem do outro lado? Bernie Sanders, tentando algum discurso que para os Estados Unidos é disruptivo, uma coisa nova, ou vem mais uma água com açúcar aí, do tipo Hillary Clinton, ou sei lá quem, ou alguém mais identitário, que aí o povo não vai querer mesmo, e vão, daqui a pouco, votar no Trump 2 aí. Então, isso são perguntas que ficam em aberto. Mas eu acredito que se ele não botar dinheiro no bolso das pessoas, essa narrativa do inimigo externo vai ter um limite, e esse limite não demorará muito para chegar. Então, acho que inicio com isso e devolvo para vocês. Bom, um rápido comentário sobre a pergunta que foi dirigida ao Ricardo. Eu acredito que o americano médio, né, até mesmo por essas considerações que o Ricardo colocou, em sua ampla maioria, não concorda com a ação militar na Venezuela, não concorda com a retórica contra a Groenlândia, tem pesquisa já sobre isso, saiu na CNN esses dias, e é coisa de mais de 60%. Né? Por quê? Porque temem os Estados Unidos se envolver em problemas externos, não é porque estão preocupados com o povo venezuelano, né? Se envolver em problemas externos e não resolver os seus problemas internos, o Ricardo mencionou alguns deles, e acho que isso procede, essa visão contra essas ações, porque também está em 58%, saiu essa semana, acho, ontem, semana passada, a reprovação ao governo Trump, né? Muito diferente dos indicadores que ele tinha no primeiro mandato, né? Justamente porque ele está focando só em bagunçar o mundo e não resolver os problemas internos. Politicamente, o futuro vai dizer, ou ele é um gênio que a gente não está sabendo ler, ou ele não está nem aí para a próxima eleição, né? Porque não vai disputar mesmo, né? E daí volta a história, por que ele está vendo isso tudo? Um pouco, bastante, porque é negócios, e porque quer deixar sua marca, né? Como, né, o que fez isso, né? Enfim, sobre a população no Brasil, e daí é muito interessante essa pergunta, porque a gente tem que saber discutir de duas formas. Uma é como a gente está fazendo aqui, né? Aqui são ou militantes políticos ou pessoas que estudam o tema, simpáticas ao debate sobre esses assuntos, né? E tal. São quadros, vamos dizer, intelectuais, né? Assim por diante. E daí aqui a gente tem que debater como a gente está debatendo, né? Agora, a população comum, nós temos que partir da ideia que o cidadão brasileiro está nem aí para a Venezuela. E não tem problema, ele está certo, não está nem aí para a Venezuela. Porque ele tem problemas internos a resolver, a mesma lógica econômica do que eu acabei de falar do povo norte-americano. Mas, é óbvio, como hoje o mundo é super conectado, isso chega para o WhatsApp dele, está na Globo, está o político de estimação dele, seja da esquerda ou da direita, comenta, então as pessoas hoje estão mais dando sua opinião, né? Então o assunto vem. E eu acho que a gente tem formas de debater mostrando que, independente do que acontece na Venezuela, do modelo político e econômico da Venezuela, existe, por exemplo, conceitos que são comuns a nós. O conceito de soberania é um deles, né? É aquela história, cabe aos venezuelanos resolver os seus problemas, né? E cabe nós brasileiros resolver os nossos, né? Isso, a partir da ideia que a gente está conversando com um brasileiro, né? Se a gente estiver conversando com um venezuelano, e daí, ainda um pouco da pergunta anterior, isso é óbvio, o Ricardo comentou, que todo migrante que sai do seu país, 80% dele é contrário ao que acontece no seu país. Porque senão não sairia, concorda comigo? Isso vale tanto para brasileiros, quanto para argentinos, quanto para venezuelanos, quanto para os norte-americanos que não aguentam lá e devem ter ido para a Europa, sei lá. Então, é natural, óbvio, que a população migrante venezuelana, né, esteja comemorando, como a gente viu manifestações aqui em Balneário, em outros lugares, né, porque saíram porque estavam numa situação ruim para eles e levou a sair, né,
voltando ao diálogo com o povo brasileiro, né? Outro ponto importante, isso aí também até casa com o fato de não ter mobilizações contrárias ao regime, seja na Venezuela, seja no Irã, há um ano, não sei se foi um ano atrás que atacaram lá o Irã, os Estados Unidos atacou o Irã, porque isso leva à morte de pessoas civis. Isso tem que ser dito. Civis morreram na Venezuela. E obviamente, tem vídeos, inclusive, de bombas que caíram errado, né? E guerra é isso mesmo. Bala perdida e bomba caindo errado, que mataram os civis. Então, obviamente que ninguém compartilha disso. Por isso que a população iraniana, a população venezuelana, mesmo que seja contra, muitas vezes, o regime, ou tenha receios do regime, também não vai sair defendendo, a não ser que seja um imbecil, tipo esses líderes políticos aí, defender ataques e coisas no seu próprio território. Porque pode ser a minha mãe, minha vizinha aqui, que eu conheço, que pode ser atacada, né? E isso aconteceu na Venezuela. E eu acho que isso é um ponto de diálogo com a população brasileira, né? Nós temos que mudar o nosso regime político, não uma nação estrangeira que abertamente diz que é para fins econômicos, né? E daí volta, tipo, atacar só porque ele quer o petróleo. Então, esses eu acho que são pontos que dialogam, né? Para a gente, nós temos que defender a nossa soberania. Não é uma outra nação que vai vir aqui nos salvar, porque eles não estão interessados em nós, eles estão interessados nos nossos potenciais financeiros, econômicos, naturais, etc. Né? Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue conversar com o cidadão comum brasileiro, né? A ponto de ele pensar, realmente. Outro ponto muito interessante, né? A principal acusação para atacar o Maduro, líder de cartel. No primeiro momento, eles já desistiram da denúncia. E não era isso, né? Não era isso que estava em xeque. Então, eu acredito que com esses pontos que dialogam mais com nós, porque, assim, eu acho que não adianta esperar da massa brasileira, né, vamos dizer assim, uma sororidade com o povo venezuelano, sendo que eu estou fodido aqui, meu filho. Né? Então, eu vejo mais em fazer esses paralelos com a realidade brasileira para que isso não se repita aqui. E daí tem alguns pontos interessantes, né? O cara que é mais à direita, não, mas o regime está de pé, né? Não mudou nada, né? Então, tipo, de efetivo, se o problema é o regime político venezuelano, que é isso que a direita alega, né? Sequestrar Maduro não mudou absolutamente nada, pelo menos até aqui, né? Com base em tudo que a gente já falou, né? Então, onde que estaria o elemento favorável, né? Claro, tira 25% que é retardado, isso sempre vai ter e tal, que não tem solução. Esses são inimigos, têm que ser combatidos. Mas a população comum, a dona de casa e tal, sabe, assim, os que eu falei sobre isso, né? Familiares, como o Ricardo bem mencionou, esse Trump é meio maluco, né? É as falas que eu escuto, entende? Não é no sentido, tipo, uns vão comemorar, não, o ditador caiu, né? Tem muitos iraquianos que estão com saudade do Saddam Hussein, né? Porque tudo aquilo que virou. Então, eu acho que é mais mostrar que as mudanças necessárias de um país têm que ser feitas pelos seus próprios povos, né? E não por intervenções externas, né, que venham saquear. E essa é a história da humanidade, na verdade, né? Olha, os últimos, acho que tentaram aqui fazer alguma intervenção messiânica foram os jesuítas, e deram as missões lá no Rio Grande do Sul, lá no nosso estado, nosso presidente Douglas, está aqui na tela. Um abraço. O resto é guerra para interesse econômico, não tem humanidade. Bom, gente, tem mais alguma pergunta, mais algum comentário?
Acho que não. Então, eu e a Vicky, a gente gostaria de agradecer aqui todo mundo que participou, os convidados que aceitaram, que permaneceram, todo mundo que está permanecendo até o final. A gente aqui da JS Santa Catarina quer manter essas formações online e a gente quer a participação de todos, vamos convidar vocês mais vezes. Muito obrigada e sigam a gente no Instagram para acompanhar as nossas formações políticas. Eu vou colocar aqui no chat. Só um minuto. É isso. Muito obrigada, gente. Boa noite e voltem na próxima formação nossa. Muito obrigado, pessoal. Abraço. Precisando, tamo aí. Valeu. Obrigada.